A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Me deixa voar, me deixa voar. Me deixa voar, me deixa voar. Este programa está dividido em 3 episódios com diferentes perspectivas sobre a questão de gênero no esporte. Na semana passada, nossos convidados explicaram o que é o hiperandrogenismo. Já no programa de hoje, o debate é sobre o sexismo dentro da prática esportiva. Começamos agora a segunda parte deste debate sobre as relações entre sexo, gênero e esporte. Nossos convidados são Kátia Rubio, docente associada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Hoje ela também atua como coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos. Bernardo Gonzalez, professor de Ciências Naturais licenciado pela USP. Bernardo também é colunista do portal Mídia Ninja e jogador do Esporte Clube T Mosqueteiros, time de futebol transmasculino da cidade de São Paulo. Também estamos com o Pedro Loureiro Porto, médico ginecologista e obstetra, formado pela Santa Casa de São Paulo, com atuação em ginecologia do esporte pela Universidade Federal de São Paulo. O preconceito enfrentado por atletas nos dias de hoje não surgiu da noite para o dia. Ao longo dos anos, a prática esportiva profissional foi negada e até mesmo proibida para mulheres, o que impactou-as nessas modalidades. Uma vez permitidas, já começavam atrás das categorias masculinas em termos de desenvolvimento, investimento e audiência. Guilherme Castro Souza buscou entender um pouco mais sobre o histórico do sexismo no esporte. Seja dentro do campo, nas arquibancadas ou nos bastidores, atletas lidam diariamente com discriminação de gênero, menos oportunidades e salários desiguais. Segundo pesquisa realizada pela Unesco, apenas 4% do espaço midiático é dedicado às modalidades esportivas praticadas por mulheres. No Brasil, o cenário vem melhorando com o tempo, porém ainda existe um caminho longo a ser percorrido. A gente tem um histórico de proibição, falta de incentivos aos esportes de modo geral, né? E quando a gente relaciona, né, com as mulheres, isso fica mais crítico, porque aí tem a proibição de fato. Em 1941, né, como tu sabes, com a criação do CND, dos artigos dizia que os esportes que fossem incompatíveis com o que se entendia como natureza da mulher eram proibidos, né? Como é que era? As mulheres não será permitida a prática de esportes incompatíveis com a sua natureza. Essa que vocês ouviram é Caroline Soares de Almeida, doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora da linha de pesquisa Futebols de Mulheres, de Indígenas, Paralímpico e LGBTQIA+, no Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia e Estudos do Futebol Brasileiro, o INCT. Foram só nas últimas décadas que o esporte feminino pôde se erguer. No futebol, por exemplo, foi a partir de 1983 que as mulheres puderam retomar esse espaço e começar a jogar de forma mais organizada. Eu acho que a gente está no caminho, né? Que é isso, dar espaço, no geral, né? Mulheres atuando mais no universo futebolístico, nesse espaço que é o futebol, que é um espaço que foi negado. Tem um conceito que eu gosto bastante, que é de uma antropóloga chamada Mariane Pisani, que concluiu o doutorado na USP, inclusive. E ela traz o conceito de gênero da bola, em que ela diz que o futebol, né, no Brasil, foi constituído a partir de um gênero único, que seria um gênero masculino, hétero, cisnormativo. E que as mulheres, elas foram banidas desse espaço. Então, a gente tem um espaço, uma tentativa de retomada a partir vamos colocar, de 83, quando foi regulamentado as mulheres o futebol, e elas puderam pensar em campeonatos e jogar de uma forma que levasse mais a um caminho da profissionalização. E isso
foi construído numa luta. Para a professora, além de abrir espaço para as mulheres e questionar essa construção histórica que excluía tantas vozes, também é essencial que possamos transformar não só o futebol, mas a cultura ao redor dele. A gente tem um futebol feminino que ganhou uma pauta maior, que ganhou um espaço maior, que tem agora nos programas de televisão e tal, sempre tem um espaço em que é falado sobre o futebol feminino. Mas ainda é muito forte essa forma de pensar. A gente está num processo de criando uma pedagogia, né? Dentro das pedagogias do torcer, criando uma pedagogia que para que o torcedor entenda que existe uma forma de crítica que ela não tem que ser aceita, né? E aí entra questões relacionadas com racismo, com homofobia e também com machismo. E é algo que a gente está no processo de discussão. Conversando com Wagner Xavier de Camargo, antropólogo e coordenador do INCT, ficou claro que esse cenário se torna ainda mais desafiador quando saímos do campo da heteronormatividade e cisgeneridade. A sexualidade e o gênero colocados dessa forma, não há aceitação, não há concordância com isso. E pior, né? Um preconceito instituído desses que levam para xingamentos, desqualificações e etc. Então, assim, a gente ainda está num momento bastante ruim. Por isso que, inclusive, essas polêmicas que rolaram nos Jogos Olímpicos de Paris, elas foram diferentes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas elas agudizam, ou seja, elas aprofundam um ranço, uma marca, um preconceito muito forte que é da aceitação de pessoas diferentes em termos de sexualidade e gênero no esporte. Guilherme Castro Souza, para a Universidade 93,7. A reportagem menciona o conceito de gênero da bola, que é a situação em que o futebol brasileiro se constituiu narrativamente a partir do gênero masculino. E eu queria saber se vocês concordam com isso e quais são alguns pontos, na opinião de vocês, positivos e negativos dessa linha de pesquisa. Eu acredito, eu super concordo, eu acho que o Brasil enfrenta um problema muito grave nesse sentido, né? E a gente não conseguiu ainda superar essa questão para as mulheres, que é ele ter sido pautado não só como a questão do gênero, mas também a questão racial, né? Ele foi proibido racial e de classe também, né? O futebol ele foi proibido às mulheres, às pessoas pobres e às pessoas pretas. Então, há essa intersecção aí que gera até hoje, acho que efeitos péssimos, né? Talvez de raça menos, de classe, diria que ainda há um impacto, porque se a gente for parar para pensar, quem consegue se profissionalizar, o pai e a mãe precisa incentivar que isso aconteça, e o que a gente vê, e acho que é da onde vem esse conceito, né, que eu não tive acesso, que as mulheres são as mais impactadas, né? Então, as meninas estão sendo levadas, né, desde a sua infância, e eu posso falar disso, acho que com propriedade pela minha própria história, que quis ser uma jogadora de futebol antes da transição, a não estar nesse lugar, né? E esse espaço, quando essas meninas insistem, é um espaço extremamente violento, né? Porque no futebol existem uma série de tabus, assim, existe esse tabu de menina não poder jogar, existe o tabu da sexualidade, né? A sexualidade das meninas está sempre colocada em xeque. Então, se você é uma menina que joga futebol, né? Principalmente ali na década de 90, anos 2000, se você era uma menina que jogava futebol, obviamente você seria sapatão, né? E todo o conceito que envolve você ser chamada nos anos 90, nos anos 80 de sapatão, né? Não que para mim seja um problema, e tivesse sido um problema, mas carregava uma ojeriza, um nojo, né? Que para uma criança, para uma menina que ainda é adolescente, é óbvio que ela vai querer se afastar desse lugar, né? Então, o futebol, ele carrega esses tabus, e as mulheres vivem carregando esse tabu. Durante o processo de proibição aqui no Brasil, o que eles faziam era ter certas atrações quase circenses, né? Para que as mulheres
pudessem ali competir, mas era sempre aquela coisa da roupa apertadinha, era um grande espetáculo, como se elas estivessem sendo uns animais ali de exibição e não que elas estivessem ali para competir efetivamente, né? E foi o circo, né? Acho que quem traz muito esse debate sobre a história do futebol das mulheres no Brasil é a Aira Bonfim, né? Foi o circo que começou a trazer as mulheres para essa cena da competição, da possibilidade de jogar, né? Acho que as pioneiras também têm muito a contribuir nesse sentido. A resistência que era feita, né? Dilma Mendes, que é uma jogadora que agora fez parte aí da curadoria do Museu do Futebol, um salve para Dilma Mendes, inclusive. E que trouxe aí perspectivas de como era esse movimento durante a proibição. Ela, por exemplo, quando ia jogar e estava fora do horário de ir para casa, né? Quando a polícia passava, ela tinha que se esconder. Ela conta essa história muito curiosa, assim. Ela se escondia no cemitério, né? Para se esconder da polícia, porque se ela fosse pega ali com a chuteira, com algum equipamento esportivo, ela ia ter muito problema, né? Então, a gente está falando de mulheres que não conseguiram alçar grandes voos, né? E de um futebol como um todo que não conseguiu alçar grandes voos em função dessa disparidade social e dessa disparidade entre homens e mulheres, né? E aí acho que tem uma outra cena que entra nessa brincadeira, que é a chegada das empresas, que é esse futebol moderno que vai capitalizar absolutamente tudo, né? Que vai tornar tudo rentável, e as mulheres não fazem parte dessa brincadeira, né? Então acho que a gente está falando de um histórico longuíssimo, quando a gente traz a perspectiva das pessoas trans de novo, né? Para mim há uma enorme intersecção nessas duas coisas, porque se antes as mulheres eram proibidas com essa justificativa de que isso não era da natureza feminina, agora as pessoas trans também são impedidas de alguma maneira, com essa mesma justificativa, né? De que isso não é da natureza das pessoas trans, de que elas deveriam competir na categoria, no sexo biológico que nasceram, e não na categoria na qual se identificam, né? Então, essas semelhanças, elas não se dão ao acaso, e eu acho que a gente precisa seguir enfrentando esse processo. Acho que o T Mosqueteiros e, claro, né, no alto rendimento a gente não chegou ainda, acho que não tem perspectiva a curto prazo e médio prazo da chegada de pessoas trans no alto rendimento, mas na resistência, ali na várzea e no esporte recreativo, esse cenário já se dá de outras maneiras, né? E a gente tem se aliado, inclusive as mulheres, a gente tem se aliado a espaços que estão cultivando essas sementes para que futuramente a gente possa desenhar um outro futuro, né? Alfabetizar esse outro futuro, e acho que é isso, assim, esperar ouvir meus colegas aí. Uhum. Eu vejo que o futebol não foge à regra do esporte de uma forma geral. Não é? O futebol, ele não foi pensado para mulheres. O futebol, ele é criado por homens dentro das escolas públicas inglesas, que de pública era só porque era um ensino coletivo, né? Então, a aristocracia, a burguesia sai dos seus castelos, dos seus palácios, cuja educação era feita por preceptores, e esses meninos vão para as escolas públicas, isso na Inglaterra, e ali se forma o espírito do imperialismo inglês, que depois controla o resto do mundo. E veja, as escolas eram para homens, não é? Os empreendedores, os portadores do espírito do capitalismo inglês eram homens criados dentro dessas escolas, e escolas que tinham o esporte, principalmente o esporte coletivo, como um elemento não só da masculinidade, mas principalmente do espírito imperialista. E a essa geração é dado o nome de cristandade muscular. É bom que a gente não se esqueça disso. Isso lá no século XIX. Então, quando as mulheres começam a ter interesse pelo esporte e buscam o seu espaço, é também um momento, vamos lembrar assim, que a psicanálise nasce nesse momento, não é? E o que o Freud está buscando nas mulheres? É a histeria, não é? Quem tem problema, quem tem falta de alguma coisa são as mulheres, não são os homens. Então, eu gosto de fazer esses cruzamentos para a gente ver que o esporte, ele nasce no espírito de uma época, só que o século XX passa e ele permanece no espírito do século XIX. E nós já estamos no XXI, não é? E algumas coisas se mantêm as mesmas. Então, lembrando do Anatol Rosenfeld, que faz o livro Negro, Macumba e Futebol,
eu acho muito curioso quando fala-se que assim, o futebol faz parte da cultura brasileira. Me desculpa, o remo também faz. Não é? O atletismo também faz, a natação também faz, porque o esporte ele é uma atividade sociocultural. E hoje, como bem lembrou o Bernardo, não só é uma manifestação de cultura, mas ele é uma máquina. É uma máquina que está com uma engrenagem em cada país do mundo e que mobiliza milhões, e causa muitos problemas. Por exemplo, agora com as bets. Eu acho que vou fazer uma intervenção aí, não só o futebol, né, como o esporte olímpico também, né, causa um problema de especulação imobiliária, causa um problema, assim, de deixar as pessoas cada vez mais à margem, os espaços esvaziados quando a Olimpíada ou a Copa do Mundo vai embora, né, lei antiterrorismo sendo criada quando a Copa do Mundo chega em 2014, impedindo que as pessoas se manifestassem, né, um elefante branco no meio da Zona Leste, que não serve ao povo, porque o povo está precisando de moradia. Muita calma, não né? fale do Corinthians, claro. A gente vai ter Mas outro é isso, em problema 2014 essa discussão era assim, presente. E aquela arena foi construída, desapropriou muita gente, né, para ser construído aquele espaço. É claro, né, eu acho que as pessoas gostam daquele espaço e tá tudo bem, mas a gente tem que pensar a cidade dessa perspectiva também, né, e como o esporte se torna alguma coisa algoz das periferias, algoz das pessoas pobres, né, que não acessam esses lugares, né. Quanto que tá um ingresso hoje para assistir um jogo de futebol, né? Então, onde estão essas pessoas? Aí precisa se criar essas narrativas, as narrativas alternativas, né, um Taça das Favelas, que é para as pessoas poderem assistir ao futebol. Então, nem esse acesso à cultura mais hoje a gente tem, né? Tá tudo tão elitizado, espaços dentro do estádio que são restritos a marcas, restritos a influencers, né? O resto das pessoas ali tentando disputar o que sobra. Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar esse futebol, porque além de não ser feito para as mulheres, segue não sendo feito para as pessoas pobres, para as pessoas trans, fora toda a violência que se incute ali nas torcidas, né? A misoginia, a homofobia, o racismo, né? Tudo que a gente pode pensar aqui de mais né, nojento é trazido ali nas torcidas, e a gente também não tem feito um trabalho, os times não fazem um trabalho, né? Embora as meninas tenham sido campeãs aí do Corinthians, eu acho que o trabalho ainda está muito embrionário, né? Quando a gente fala de futebol de mulheres e quando a gente fala de um espaço que seja inclusivo, né? Porque o que essas mulheres estão fazendo, alçando esses lugares, chegando nesses lugares, é um espaço de inclusão, mas também de pertencimento, eu acho que de mudança no futebol, né? Porque o que elas ouvem ainda também de crítica, né? Eu acho que eu sempre vejo também quando é uma narradora mulher comentando um jogo, o quanto de misoginia está embutido ali, a gente mesmo quando sai em alguma matéria, enquanto pessoas trans que jogam futebol, quanto também de transfobia e de misoginia ali a gente escuta, né? Em relação a prática, né, o que o futebol não foi feito para pessoas trans, ou do tipo, agora querem mexer até com o futebol, né, então são coisas que a gente ouve hoje em dia e que eu acho que são efeitos desse processo cultural e vai demorar ainda pra gente mudar isso. Eu não sou otimista nesse ponto, né, eu acho que a coisa não tá mudando, eu acho que tá só piorando, mas eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de alguma forma, a gente tem que resistir, e a gente tem que fazer esse trabalho de base e tornar o esporte cada vez mais político, né, então não dá para discutir o esporte, seja futebol ou qualquer outra modalidade, sem discutir a política envolvida no esporte e a política social desse processo, né? Bernardo, eu particularmente eu discordo um pouquinho só dessa parte, porque eu vejo que está sim tendo uma melhoria. Sim, eu acho que é uma melhoria muito mais lenta do que a gente precisaria que ela ocorresse, né? A velocidade não é compatível, porque como a professora Cátia falou, assim, a gente está tentando combater coisas do século XIX, né? No século XXI. Então, assim, esperávamos uma velocidade um pouco maior, mas eu acho que a gente teve alguns ganhos nos últimos anos que são muito imprescindentes na história, né? Quando a professora Cátia fala que o esporte não foi pensado para a mulher, a gente vê que historicamente realmente não foi. Então, assim, o futebol é só mais uma modalidade, né? E no Brasil, de fato, é muito forte a questão do futebol, mas a gente precisa entender que, beleza, agora a gente tem horário na televisão para divulgar o esporte feminino. A gente teve agora nas Olimpíadas de Paris, foi a primeira vez que a gente teve maior participação feminina do que masculina. Só na delegação brasileira. Só na delegação brasileira, é isso. Na nossa delegação, não. Estou falando geral, do Brasil. Falando de Brasil. E só digo isso porque teve uma afirmação de uma equidade que não existiu. Sim.
Não, tô falando da nossa delegação, né? Assim, vamos cada um cuidar do seu jardim, né? Então vamos cuidar do jardim brasileiro. Então, assim, a gente teve isso, as nossas principais medalhas foram femininas, né? Então, assim, nessas últimas Olimpíadas ficou nítido que quem levou nas costas foram as mulheres, né? Os homens estavam lá de figurante e, assim, a maior participação que teve foi para mim, masculina, foi do Pedro Scooby, que conseguiu, que não está competindo, vamos deixar muito claro isso, que apontou que um dos juízes do surf estava tirando foto com outro cara e fez a ex-esposa, entendeu? Apesar de todas as tretas, repostar ele para defender. Então, assim, o cara não tá nem na Olimpíada e pra mim foi a maior participação masculina. Porque não tirou o concorrente direto do Medina. Porque tirou o juiz que ia julgar a prova do concorrente direto do Medina, entendeu? Não que eles não sejam grandes atletas, mas, né, vamos lembrar que esporte de nota sempre tem, né, um bastidores aí. Mas a gente vê que realmente tem algumas dificuldades, né? Quem que é a nossa grande atleta do futebol feminino? É a Marta, né? Há quantos anos? Né? Então, assim, há quantos anos a gente só tem a Marta? A Marta, coitada, tá falando que vai aposentar há alguns anos e não consegue, porque não tem uma base. E que nessas Olimpíadas foi super coadjuvante, né? Vamos combinar. Não, o papel dela... E que bom, né? E que não, bom. foi coadjuvante por conta da expulsão. Da expulsão, mas eu achei ótimo. Eu não achei ruim, não, porque deu espaço para que outras meninas pudessem Mas eu acho que ela foi... Talvez também, tenha sabe? sido coadjuvante do ponto de vista de jogar, sim, né? sim, com certeza. Agora, do ponto de vista, político, talvez, político, de time, de estar lá, eu acho que talvez ela tenha usado a experiência dela para animar as meninas e tranquilizar e falar, ó, eu não vou estar em campo, mas vocês jogam bem pra caramba, entendeu? Então, é importante isso, sabe? Sim. Então, eu acho que, assim, eu vejo uma melhora. Não, pode falar. Quer falar? Não, na verdade, eu falo isso da questão do otimismo, porque lá no nosso ambulatório de ginecologia do esporte, da Unifesp, a gente vê que a gente teve um aumento do número de pacientes, a gente tá, se tudo der certo, cogitando que a gente consiga mais um dia de ambulatório, eventualmente até mais um residente, o que já seria ótimo, porque mostra, né, realmente o nosso crescimento. E a gente vê que está tendo, inclusive, mais, não só participação, mas mais participação, inclusive, financeira. Assim, a gente está tendo mais atletas com Bolsa Atleta, com patrocínio, com troca, inclusive, nem que seja pagamento em arroba, né? Que na época dos digital influencers, pagamento em arroba também é uma forma de pagamento. Criptomoeda. Né? É quase uma criptomoeda, né? Assim, eu te marco, você me marca e tá tudo bem. Nós né? nos marcamos e Agora, quando a gente fala da questão da violência, eu queria trazer um dado. Maíta, se você estiver escutando esse áudio, pode desligar agora, tá bom? Por favor, Maíta é minha chefe, tá, gente? Não queria que você escutasse isso. A gente começou, logo no ano que eu terminei o R4, né, o último ano de residência, a gente começou a fazer um trabalho de busca ativa de violência no esporte, tá certo? O nosso objetivo era perguntar ativamente para a mulher, óbvio, né, não era... A ideia era que fosse num contexto de segurança, não necessariamente na primeira consulta, mas que a gente conseguisse perguntar sobre algumas formas de violência no esporte. Então, a gente perguntava de violência de gênero, violência de treino, violência... diversos tipos de violência, né, que a gente está lá abordando. E é muito engraçado que a gente percebia que algumas modalidades, de fato, a gente tinha abuso do treinador, abuso verbal, né, a gente tinha punições desnecessárias, a gente via, inclusive, algumas condutas que até hoje a gente vê e a gente sempre tem que bater na tecla, né, de que, por exemplo, não faz sentido pesagem diária, não faz sentido pesagem semanal, né. A gente vê que a população feminina ela tem um índice de transtorno alimentar muito maior do que a masculina, em parte por conta do espectro, né, do padrão de beleza e da cobrança. No esporte, isso é ainda mais presente, até porque qual esporte é aberto para a mulher? Você fala, hoje o que você quer, você pode. Ginástica artística, né? Agora que a Rebeca ganhou, linda, maravilhosa, todo mundo quer fazer ginástica. Cara, na ginástica é um esporte de estético. Então, assim, você tem que ter um padrão de corpo, você tem que ter um padrão de gordura e tudo isso. Então, assim, há isso. E quando a gente vai para a população LGBT, a gente vê que os homens gays não estão tão longe disso. Eles têm outros tipos de transtorno, né? Não flerta muito aí com anorexia e bulimia, mas a gente vê bastante vigorexia. O público trans, a gente vê tudo. Então, assim, os últimos estudos, a gente vê que é tudo muito bagunçado tudo em relação a isso, né? Exato. E aí, quando a gente começou a fazer essa pesquisa sobre gênero a violência, né, no esporte, a gente começou a perceber que tem, sim, violência no esporte, mas um número muito maior do que o esperado
de violência fora do esporte. Violência, enfim, sexual, de parceiros, de na vida e tudo mais. E aí a gente entrou num problema burocrático muito grande, que a gente não tem perna grande o suficiente para dar, nem canais para dar esse passo. Então a gente teve que suspender essas pesquisas e esse projeto que a gente estava fazendo, que pode fazer parte de uma anamnese comum, porque a gente não tem condição de escoar tudo isso. Então, assim, o número de pacientes que falaram pra gente que já sofreram estupro, palpação de técnico e tudo mais, de técnico e não só, né? Assim, falando de técnico, a gente tá falando de esporte, mas familiar. Tem uma paciente que falou que quase toda semana, quando ela voltava do treino na adolescência, tinha um morador de rua que estuprava ela, sabe, no caminho. Então, assim, foi muito difícil isso. E aí a gente percebeu que a violência que a mulher sofre no esporte, ela é simplesmente uma faceta da violência que ela sofre no dia a dia, né? Então, assim, a violência no esporte talvez fique mais escancarada porque a gente tem uma pessoa de uma figura pública, né? Então, assim, a jogadora de futebol X, a jogadora de tênis Y falou que foi assediada por Beltrano. Beleza, a gente tá colocando nome, holofote e tudo mais. Agora, e o resto, né? E as meninas que jogam na ONG, que vai lá jogar futebol e tudo mais, né? Então, assim, a violência no esporte, ela é uma manifestação apenas da violência que é. E isso vai desde o surgimento. Quando você fala para uma mulher que ela só vai poder jogar vôlei de praia se ela tiver de top e shortinho curto com vestidinho, você não tá... Primeiro, quem disse que aquilo é ergonômico, né? Assim, não deve ser confortável. Pra começar. A roupa de mulher não é ergonômica. Tipo assim, não deve ser confortável. E daí, assim, como que você vai poder jogar direito daquela forma, né? Então, assim, é mais uma vez, né, pessoas que não estão no contexto, querendo ditar como aquele contexto tem que ser. Eu só queria dizer uma última coisa. Tudo bem, eu cedo ao fato de que o esporte é heróico, etc e tal, mas que pelo menos a gente coloque os heróis certos no lugar, né? Porque essa cultura de estupro não tá legal, eu acho que a gente não falou sobre isso, mas você trouxe isso muito bem, assim, eu acho que a gente precisa... já que a gente não consegue fugir desse heroísmo e dessa coisa toda, tudo bem, me convenceram, mas que pelo menos a gente coloque os heróis certos nos lugares, nos seus devidos lugares e não se esqueça, né? Porque a nossa memória é muito curta em relação a algumas coisas que acontecem no esporte e no mundo também, né? E eu acho que isso não pode acontecer. Se a gente quiser ver mudança daqui a uns anos, seja no esporte, seja na sociedade em geral, acho que a gente tem que colocar os heróis nos lugares certos e quando eles morrem também, né? Porque não adianta morrer e a gente colocar lá, nossa, que incrível, Maradona, né? Tem um histórico horroroso em relação a gênero e misoginia, então... Romário, Pelé, né? Vamos colocar todos eles aqui. Neymar, gente! Neymar, né? Daniel Alves, todos eles. Se a gente for colocar e ficar falando aqui, a gente não para nunca mais. Então vou falar de esporte e deixo futebol para quem quiser. Estamos chegando ao fim deste bloco do especial Gênero e Esporte. Este debate continua na semana que vem, quando nossos convidados discutirão a experiência e as vivências de pessoas trans dentro do esporte. Nossos convidados são Kátia Rubio, docente associada da Faculdade de Educação da USP e também coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos. Bernardo Gonzalez, professor de Ciências Naturais, licenciado pela USP. Além disso, colunista do portal Mídia Ninja e jogador do Esporte Clube T Mosqueteiros, time de futebol transmasculino da cidade de São Paulo. Pedro Loureiro Porto, médico ginecologista e obstetra formado pela Santa Casa de São Paulo, com atuação em ginecologia do esporte pela Universidade Federal de São Paulo. O programa de hoje teve coordenação de Lorena Corona e produção de Gabriel Eide. As reportagens foram feitas por João Aguiar, Guilherme Castro Souza e Danilo Queiroz. Pesquisa de Lorena Corona e edição de Gabriel Eide. Locução e roteiro de João Aguiar e Ricardo Tomé. Você ouviu a música Transgressão, da Jupe do Bairro,
Essa canção foi utilizada para fins didáticos. Você pode encontrar os arquivos deste e de outros programas no site www.usp.br/radiojornalismo. Muito obrigado e até a próxima. E um lindo domingo. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.